Quero começar essa aula com uma pergunta. Por que existem pessoas tão inteligentes que trabalham muito, estudam tanto e mesmo assim continuam sem construir a vida que realmente desejam? E a resposta, ela é muito mais simples do que você imagina. Isso acontece por causa de três motivos. Primeiro, porque tem muita pessoa inteligente que acumula conhecimento apenas como informação e não como uma forma de mudar a sua vida. Segundo, porque conhecimento desorganizado, sem direção, não gera a transformação que você quer. Isso reforça a ideia de que trabalhar mais nem sempre é a forma mais inteligente para poder mudar de vida. E terceiro, porque a vida que você deseja não é construída com conhecimento isolado. Ela é construída quando esses conhecimentos se conectam entre si. Então a gente vai olhar para todos esses pontos hoje ao longo dessas aulas. Mas primeiro, pensa comigo. Por que conhecimento sem direção não gera transformação? Você é um profissional da área de terapia, psicologia, advogado, design, qualquer que seja, e você pode passar uma vida inteira trabalhando muito sem direcionar sua energia para algo que realmente gere os resultados que você deseja. Da mesma forma que você pode acumular muito conhecimento, mas se esse conhecimento ele estiver solto na sua cabeça, ele se torna apenas mais uma informação. Então, isso significa que excesso de trabalho mais excesso de conhecimento não é garantia de que você tenha resultado. E quando você entende isso, a sua percepção muda, porque consequentemente muda também a forma como você enxerga aprendizado. E aí, em vez de você perguntar quais conhecimentos eu preciso adquirir para realmente mudar de vida, você começa se perguntando quais conhecimentos fazem sentido eu adquirir para construir a vida que eu quero viver. Porque aqui o conhecimento ele deixa de ser apenas uma informação e ele passa a se tornar um ativo capaz de transformar os seus resultados. Foi por isso que eu mapeei aquilo que hoje eu chamo de 28 princípios invisíveis, que são conhecimentos que, quando conectados, eles ajudam você a construir uma vida mais próspera. Mas antes de te mostrar os princípios, eu preciso te explicar uma coisa. Então lembra que eu falei que conhecimento sem direção, ele não gera resultado? Pois bem, é aqui nesse momento que as pessoas começam a errar. Presta atenção. Existe uma frase muito famosa no filme Alice no País das Maravilhas, onde Alice pergunta para o gato onde deve ir. E o gato diz, para quem não sabe ir, qualquer direção serve. E o que essa frase quer dizer se a gente colocar nos nossos dias atuais? Ela significa que a maioria das pessoas hoje não conseguem ter a vida próspera que desejam porque não tem ideia da direção que querem seguir. Por isso que é importante, antes de você adquirir um conhecimento extra, você entender o que é prosperidade para você. Prosperidade para mim é construir um negócio digital capaz de sustentar o estilo de vida que eu quero viver. Percebe que eu não estou falando de ganhar mais dinheiro, eu estou falando de trabalhar com mais leveza, fazendo o que eu realmente gosto e continuar tendo o estilo de vida que hoje eu escolhi para mim. Então, se hoje eu quero trabalhar de forma mais leve, poder viajar mais, os conhecimentos que eu tenho que adquirir para criar um negócio que me permita viver essa vida serão um. O negócio que eu construo, ele precisa estar alinhado com a vida e o estilo de vida que eu quero viver. Caso contrário, por mais dinheiro que o meu negócio gere, ele estará me levando para uma direção diferente daquela que eu realmente quero. E quando existe esse desalinhamento, começa a acontecer algo muito comum. Você investe tempo, dinheiro, conhecimento em algo que realmente, no final das contas, te deixa cansado e desanimado, porque não está alinhado com o estilo de vida que você mapeou para você. Agora, se amanhã eu decido que prosperidade para mim é construir uma empresa multimilionária, ter uma equipe grande, estar nas melhores palestras do mundo, ser super reconhecida, então naturalmente eu vou precisar ter um outro tipo de estratégia, outro nível de dedicação para que essa vida que eu desejo aconteça. Então percebe que quando você muda a ideia do que é prosperidade para você, a direção que você vai tomar em relação aos conhecimentos que você precisa adquirir e as estratégias que você vai utilizar, elas também mudam. E é justamente por isso que os 28 princípios invisíveis, eles são importantes, porque eles vão te ajudar a construir de forma mais inteligente a vida que você escolheu viver. E por isso, antes mesmo de adquirir esses conhecimentos e de querer mudar completamente a sua vida, é importante que você defina o que é prosperidade para você. Então, você vai definir como que eu quero viver, defina o estilo de vida que faz sentido para você. Qual é o negócio que faz sentido para você para construir esse estilo de vida e quais são os conhecimentos que você precisa desenvolver. Então, a estratégia, ela vem depois que você entender tudo isso e não antes
que é o que a maioria das pessoas fazem. E é exatamente nesse ponto que as pessoas não conseguem construir a vida que realmente desejam. Porque elas primeiro decidem a estratégia antes mesmo de decidir qual é a vida que elas querem e qual é o conhecimento que elas precisam adquirir para conquistar essa vida. E hoje, na minha visão, qual é o único modelo de negócio que te permite ter uma prosperidade, independente daquela que você decidiu para você, se é trabalhar mais ou se é trabalhar menos, e que reúne essas mesmas características. Primeiro, um modelo de negócio que seja escalável. Segundo, que tenha uma margem de lucro extremamente alta. Terceiro, que exige baixo investimento inicial se comparado aos modelos de negócio tradicional. E o quarto, oferece um retorno financeiro muito mais rápido, também se comparado aos negócios tradicionais, que às vezes você investe aí um alto dinheiro e você vai colher os frutos desse investimento daqui 1, 2, 3 anos. Já esse tipo de modelo de negócio, com 3 meses, se você aplicar da forma correta, você já consegue ver os seus primeiros resultados. E esse é o modelo da venda de conhecimento. Mas aí você pode me fazer duas perguntas. Primeiro, se esse modelo de negócio é tão bom, por que não tem tanta gente no mercado assim? E a resposta é mais simples do que você imagina, porque nem todo mundo tem maturidade para aguentar os desafios do mercado digital. E a segunda pergunta, se hoje existe tanto conteúdo gratuito, tantos cursos, por que existe tanta pessoa travada sem conseguir vender e sem construir um negócio online? E é aqui que, se você entender a resposta, você muda completamente o seu jogo no mercado digital. E a resposta é porque o mercado digital te ajuda a consumir dezenas de ferramentas e estratégias de forma separada. Olha só como que funciona o mercado digital. Você aprende marketing, depois você aprende copy, aí depois você vai aprender conteúdo, depois você vai aprender tráfego, depois você vai entender que precisa aprender e desenvolver habilidades para IA, depois você vai aprender a criar um produto digital e você adquire todos eles de forma separada. Só que aí você não consegue juntar essas peças ou fazerem elas funcionarem juntas de acordo com o estilo de vida que você quer viver, para entender o tipo de negócio que você tem que construir. E sempre vai haver, gente, mais um curso ou mais uma ferramenta que você precisa aprender. E no final, se você não entende isso que eu estou te falando, você vai continuar sem transformar tudo isso em um negócio que realmente cresce. Então, o que você precisa entender é que o negócio digital, ele não cresce com diferentes conhecimentos. Eles crescem quando esses diferentes conhecimentos trabalham juntos para produzir um único resultado. Quando você entende essa lógica, você percebe que o problema nunca foi a falta de informação que você tem. O problema sempre foi a falta de conexão entre esses conhecimentos. E quando esses conhecimentos não estão alinhados ao tipo de prosperidade que você quer viver na sua vida. Porque é aí que você fica juntando várias estratégias que não tem nada a ver com o estilo de vida que você quer viver e, claro, você não vai ter resultado, porque de alguma forma ou de outra o seu cérebro te manda a mensagem de que elas estão desalinhadas com aquilo que você deseja, através de uma estafa, de um cansaço, de uma confusão. Foi exatamente por isso que eu organizei todos esses conhecimentos em 28 princípios que eu chamo de princípios invisíveis, porque eles separados parecem apenas conhecimentos interessantes, mas quando eles começam a operar juntos, eles mudam completamente a forma como você pensa, como você toma suas decisões, como você gera o seu dinheiro, como você constrói a sua liberdade. E aí é onde você deixa de depender exclusivamente do seu tempo para crescer e começa a construir um negócio que realmente vai gerar a liberdade que você quer. E é exatamente sobre esses 28 princípios invisíveis que a gente vai falar na próxima aula. Bom, agora que você já entendeu por que o conhecimento sem direção ele não gera resultado, eu quero apresentar para você então os 28 princípios que vão te ajudar a construir a vida e o negócio que você deseja. Mas antes de te dizer os 28 princípios, eu quero te mostrar de onde eles surgiram. Eu sou formada em moda e pós-graduada em moda, comunicação e arte. Eu trabalhei durante 3 anos nessa área, até que eu entendi que se eu continuasse trabalhando da forma como eu vinha trabalhando, eu não iria ficar rica e, pelo contrário, eu acabaria adoecendo, porque eu estava extremamente cansada e exausta, porque naquele momento eu vendia o meu tempo. E o tempo eu já entendia que não era algo escalável. Ao mesmo tempo que existia em mim um sonho de poder viajar mais, conhecer novas culturas, estar em lugares diferentes, ter uma vida de mais liberdade, que na verdade aquele modelo de negócio não me permitia. E é nesse momento da vida que a gente começa a se perguntar: eu trabalhei tanto, estudei tanto, e o que realmente eu estou construindo para a minha vida? E essa pergunta me levou a buscar respostas em lugares completamente diferentes daquele nas quais eu estava habituada. Eu comecei então estudando
autoconhecimento somado com inteligência emocional. Busquei ajuda de profissionais de terapia, de constelação familiar, de astrologia e comecei a consumir diversos conhecimentos que me ajudaram a entender um pouquinho melhor como eu queria viver e como funcionava a minha cabeça. Até que um dia, lendo um livro da Paula Abreu, que é uma escritora brasileira e que se chama Escolha Sua Vida, eu me deparei com uma pergunta tão simples, mas que eu nunca realmente tinha parado para pensar sobre essa pergunta. E a pergunta era exatamente essa: como seria a vida dos seus sonhos se não existisse dinheiro? E pode parecer uma pergunta tão óbvia, mas eu nunca tinha parado para responder isso de verdade, escrito mesmo, sempre era um meio que na minha cabeça. E quando a gente pensa na cabeça, a gente não consegue organizar de verdade os fatos. E quando de fato eu coloquei tudo isso no papel, eu consegui enxergar com mais clareza a vida que eu gostaria de construir. E era uma vida com mais liberdade geográfica, com mais liberdade financeira, com liberdade emocional, sabe? Sem ficar preocupada com as coisas. E eu queria ter um negócio que me possibilitasse trabalhar de qualquer lugar do mundo. E que esse negócio fosse útil a outras pessoas, porque eu também gostaria de continuar utilizando o meu conhecimento para ajudar outras pessoas. E aí foi onde eu entendi que se eu continuasse trabalhando da forma como eu estava, com aquele modelo de negócio onde eu vendia o meu tempo, eu não ia chegar perto da vida que eu realmente gostaria de viver. Aí vem a segunda pergunta. Ok, mas o que eu faço então? Como tornar essa vida possível? E naquele momento, como eu já estava aprendendo digital, porque eu tinha um blog de moda onde eu compartilhava todas as informações que eu tinha daquele universo, eu entendi que a venda do meu conhecimento ela seria possível naquele modelo de negócio que eu já estava utilizando, mas que eu não estava botando foco. E aí, por isso, vender conhecimento para mim ficou muito claro naquele momento. Então, primeiro, porque isso fazia muito sentido para mim e ia de encontro com os princípios religiosos, éticos e morais que eu acreditava. Segundo, porque estava totalmente alinhado com o estilo de vida que eu queria ter. E terceiro, porque fazia parte da maior economia que crescia naquele momento, que era a economia criativa. O ano era 2013, as redes sociais estavam no ápice, começando ali a funcionar, e as pessoas já estavam entendendo que transformar conhecimento, construir uma audiência, já era uma fonte de renda muito possível. E essa fazia sentido para mim. Só que ainda existia mais uma pergunta. O que eu preciso aprender para realmente tudo isso funcionar e virar realidade? Então foi aí que eu comecei a estudar comportamento humano, entender como que funcionava a venda online, o que era marca pessoal, como que eu pudesse comunicar o meu valor, pensamento sistêmico e vários outros conhecimentos que aos poucos começaram a fazer sentido juntos. Só que naquela época eu ainda enxergava todos esses conhecimentos de forma separada, até que eu entendi uma coisa. Esses conhecimentos que eu vou mostrar para você, eles sempre estiveram presentes na minha vida e também podem estar presentes na sua vida hoje. A questão é que eu não sabia dar nome a eles. Por isso que agora eu passei a chamar eles de princípios invisíveis. E são invisíveis porque, de alguma forma ou de outra, algum desses 28 princípios que eu vou mostrar para vocês pode ser que já exista na sua vida. Pode ser que você não tenha o conhecimento do nome que ele leva, mas que de alguma forma ou de outra você já pratica ele. A questão é entender que conhecimentos são esses para que a partir de agora você consiga realmente usá-los de forma intencional, sabendo que eles já estão presentes na sua vida e potencializando para que eles possam levar aos resultados que você realmente quer. E olha só como eles sempre estão presentes. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a vender o meu serviço de moda como produtora, naquele momento em que eu estava vendendo o meu serviço, eu não estava vendendo apenas uma forma de transformar as roupas das pessoas em um produto de comunicação, mas eu estava vendendo a minha própria comunicação que ditava, inclusive, o preço que as pessoas iam me pagar. Eu estava vendendo a minha credibilidade, a minha confiança, os meus anos de experiência, e só mais tarde eu entendi que isso existe um nome, que é marca pessoal. Se você não melhora a percepção com que as pessoas veem o seu trabalho, não adianta você cobrar mais caro que muitas vezes elas não vão te pagar. E o contrário é recíproco. Se você consegue comunicar de forma persuasiva quem você é, o que você faz e quais são as vantagens que a pessoa terá ao te contratar, se você passa segurança nisso, as pessoas passam de pagar muito mais. Então, isso é, por exemplo, um dos princípios que é a marca pessoal. Outra questão,
Eu sempre fui uma pessoa muito objetiva em tudo que eu faço, então sempre eu busquei fazer as coisas da melhor forma possível com o menos tempo possível. Então, quando eu pegava um trabalho, eu sempre perguntava qual é o objetivo final, porque às vezes a pessoa me ensina de uma forma e eu tenho uma outra forma de ver aquilo que pode dar muito mais resultado em um curto prazo de tempo. E isso, na verdade, nada mais é do que o princípio 80-20, onde diz que 80% dos seus resultados virão de 20% das suas energias. Então, é trabalhar com menos energia focada, só que com mais, obtendo mais resultados. Então, percebe como muitas vezes esses princípios que eu vou te mostrar agora, eles já existem na sua vida. Só que como você não está enxergando eles, você não está potencializando cada vez mais para os resultados que você quer. Então, por isso que eu chamo de invisíveis, porque às vezes a gente não está vendo. Então, eu categorizei eles em 6 grandes grupos, que é princípios da mente, princípios do funcionamento humano, princípios da consciência, da liberdade, da nova economia e os princípios da execução. A gente vai passar em cada um deles, mais que nada, para que você possa entender quais são os conhecimentos que existem dentro de cada princípio, mas a ideia não é a gente se aprofundar neles. Por quê, Monique? Porque a ideia é você entendê-los e se você quiser aprofundar em cada um deles, aqui no final dessa aula eu vou deixar um prompt e também uma tabela de estudos. Então o prompt ele vai te ajudar a entender de forma geral o que são esses princípios e como que você pode utilizá-los hoje para o seu negócio, de acordo com todas as interações que você já teve com a sua inteligência artificial, seja um chat GPT ou seja um cloud. Então ele vai te dar já ideias em cima daquilo de interação que você já teve com a sua própria inteligência artificial. Então, por esse motivo, a gente não vai entrar em cada um, em detalhes em cada um dos princípios. A ideia é que você entenda o que eles são para começar a perceber se eles existem ou não no seu dia a dia, ok? Então vamos começar com os princípios da mente. A gente entra primeiro com o conhecimento de neuroplasticidade. E o que é? Ele é a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões e mudar a forma como você pensa e age ao longo da sua vida. Sabe aquele famoso a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou continuar pensando assim? E isso, na verdade, vai contra o que o princípio da neuroplasticidade diz. Ele diz que o nosso cérebro, ele é moldável. Você pode ter uma certa percepção até hoje que se você entender que ela não faz mais sentido para você, você consegue mudar a sua configuração, a forma como que você começa a pensar e, claro, desenvolver para as ações. Então, isso é importante nos dias de hoje. E mais que nada para um negócio digital, onde você tem que estar mudando o tempo todo a forma como você pensa. Então, esse é o princípio, o conhecimento da neuroplasticidade. Depois a gente vem com metacognição, que é a habilidade de você observar os seus próprios pensamentos. Quantos de nós agimos sem pensar, ou muitas vezes temos um pensamento repetitivo que a gente não pensa sobre as consequências do nosso pensamento. Então, uma vez que você começa a pensar antes de agir, você começa também a tomar melhores decisões. E a metacognição, ela te ensina exatamente a fazer isso. Depois a gente entra com o conhecimento de vieses cognitivos, que são atalhos mentais que o seu cérebro cria para tomar decisões mais rápido. Você não pensa para tomar uma água. Você simplesmente, de forma automática, você está com sede, você tem uma água do teu lado, você vai e pega a água. Então, quando a gente começa a criar esses atalhos no nosso cérebro para agir de forma mais rápida em direção ao resultado que a gente quer, a gente consegue tomar decisões melhores e mais racionais também. Inclusive, quando a gente utiliza isso para entender as reações dos nossos clientes. Depois, ainda dentro dos princípios da mente, vem a psicologia de atenção, que ela estuda como a atenção humana funciona e o que realmente consegue capturar o interesse das pessoas. A gente sabe que, trabalhando com redes sociais, a gente tem 3 segundos para conquistar a atenção das pessoas, porque elas estão ali scrollando o seu feed de forma rápida e você precisa entender como que você chama a atenção dessa pessoa para ela realmente parar para escutar o que você fala ou para ela parar para ler o conteúdo que você está oferecendo ali para ela. Então, entender como que funciona hoje a psicologia da atenção, mais que nada direcionada às redes sociais, é importante para o seu negócio. Depois a gente entra no quinto conhecimento dentro dos princípios da mente, que é fadiga da decisão. E fadiga de decisão nada mais é do que o desgaste mental
causado pelo excesso de decisões que a gente tem que tomar ao longo do dia. Vocês com certeza já ouviram falar que muitos ricos e novos milionários utilizam, por exemplo, a mesma roupa sempre. Mark Zuckerberg está sempre de calça jeans e uma camisa preta, assim como Steve Jobs também sempre estava vestido dessa forma. É moda, né? É tendência entre os altos milionários? Não, isso é diminuir o excesso de decisão que eles precisam tomar ao longo do dia. Então, eles não abrem o guarda-roupa deles ao começar o primeiro dia e começam aí a decidir quais roupas eles utilizam. Não, eles já têm um guarda-roupa completamente preparado para que eles pegam e utilizam aquela roupa, porque assim você começa o seu dia gastando menos neurônios. E existe um estudo que diz que agora não vou me lembrar exatamente qual é a quantidade, mas existe uma quantidade de neurônios do dia que eles são utilizados para pensar e tomar decisões. Quanto mais decisões você precisa tomar ao longo do dia, mais o seu cérebro se sente cansado. É como se você esgotasse esse nível de pensamento que o seu cérebro já tem ali armazenado para te ajudar nas decisões do dia a dia. Então, quando você consegue diminuir as decisões que você precisa tomar no seu dia a dia, melhora os resultados que você tem. E isso a gente vai falar mais na terceira aula, mas esse é um ponto, segura essa informação que ela é muito importante. E muitas vezes os empreendedores hoje, eles não conseguem ter os resultados justamente por isso, porque estão tomando muitas decisões diárias e decisões sem direção. Depois a gente vem com os princípios do funcionamento humano. Dentre eles, a gente encontra a inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer, compreender e administrar as próprias emoções. E também lidar melhor com as emoções do outro. Esses princípios eles vão te ajudar a enfrentar desafios, lidar com críticas e manter a constância mesmo nos dias de dificuldade. Aqui, por exemplo, é muito importante que você esteja preparado, por exemplo, para um comentário negativo que você pode receber em cima de uma opinião que você deu. E tá tudo bem as pessoas comentarem, elas podem comentar também o que querem. Agora, o que faz a diferença é o que você faz com esse tipo de comentário. Porque comentários negativos dentro do que você realmente está propondo de conhecimento ou de transformação para as pessoas, não significa que você é ruim. Ela fala muito mais do sentimento que aquela pessoa tem guardado dentro dela, de acordo com o que ela viveu no passado, do que com você. Então, quando você aprende a gerenciar suas próprias emoções, você entende que às vezes um conhecimento negativo nem sempre é sobre você, mas fala muito mais sobre o outro. E claro, em dias tristes, em dias que você aí entra pensamentos intrusivos, você consegue, dentro dos vieses cognitivos, buscar novos atalhos mentais que façam com que você saia desse estado de inércia e vá para a ação. A arquitetura de hábitos é o estudo de como os hábitos são criados e mantidos. Aqui é muito legal porque, em vez de você depender de motivação, você aprende a construir rotinas que tornam a execução mais simples e consciente. Por exemplo, você decidiu que você quer começar a fazer exercícios. Então, se você depender da motivação de acordar pela manhã e estar motivado para correr ou para fazer algum exercício, você pode contar com a sorte de estar motivado ou não. Agora, se você cria rotinas que realmente façam com que você acorde de manhã e já veja a sua roupa da academia, já tenha o seu sapato separado, já tenha de repente um horário marcado na academia, fica mais fácil com que você execute aquilo que você disse que iria executar. Por quê? Porque você criou um sistema de facilidades que facilitam que você faça. Então, a arquitetura de hábitos é justamente você não depender da sua motivação para agir. Assim como, por exemplo, se você tem um espaço de trabalho já organizado, com seu computador, seu laptop, tudo que você necessita, fica mais fácil com que você abra o teu computador e comece a agir rumo aos seus resultados. Depois, uma ciência muito legal que é o Human Design, que ele junta a astrologia com conhecimentos ancestrais, com conhecimento científico e também física quântica. Ele faz um mapeamento de como você, como ser humano, funciona. Então, ele é um sistema que junta autoconhecimento e reúne essas tradições que eu falei para você, ancestrais e vários conhecimentos, para de fato mostrar como que você tende a tomar decisões, trabalhar, utilizar a sua energia. Aqui ele trabalha muito relacionado com a questão de propósito, de talento e quais são os seus talentos natos, de acordo com a data do seu aniversário. E aí ele te diz o que você deve fazer
para potencializar isso. Aqui, por exemplo, foi onde eu entendi que o meu talento nato era a comunicação. Só que até então eu não estava utilizando a comunicação realmente com o meu maior potencial. E quando eu comecei ainda nas redes sociais, lá no meu blog, a trabalhar essa comunicação de uma forma mais direcionada, eu comecei a me sentir melhor comigo mesma e foi aonde eu vi que, claro, trabalhar com conhecimento seria algo mais importante. Eu não queria só falar sobre moda, mas eu queria também falar sobre outras coisas. Então, esse tipo de conhecimento me ajudou muito nesse sentido, a potencializar o meu talento e o meu propósito para algo que realmente fizesse sentido e que fosse me ajudar a chegar na prosperidade que eu queria. Aqui a astrologia é aplicada ao conhecimento, eu também fiz muitos mapas astrais, justamente para entender esse movimento, como funcionava a minha energia, como funcionava o meu chakra. Então, você pode não acreditar nisso e você pode pular esse tipo de conhecimento e tá tudo bem, mas eu indico muito, se você hoje está um pouco perdido aí no que você deve fazer, faz um mapa astral que você vai conseguir abrir o seu horizonte, principalmente a sua mente em relação a quem você é. E sim, você tem um propósito nesse mundo, e esse propósito não é só nascer, trabalhar, estudar, criar uma família e morrer. Não é isso, tá? E o comportamento humano, que é um estudo dos fatores que influenciam a forma como as pessoas pensam, sentem e agem. Quando você compreende esses princípios, principalmente focado dentro do marketing digital, que é o que a gente está falando tudo agora, a venda do seu conhecimento, você consegue criar produtos focados realmente no que a sua audiência quer. Você consegue criar conteúdos e ofertas que realmente vão ajudar as necessidades das pessoas e que é muito mais fácil você converter isso depois em vendas. Depois a gente vem com os princípios da consciência. Aqui é onde entram os princípios bíblicos, que são ensinamentos que ensinam valores, caráter e a forma de conduzir a sua vida e seu negócio. Eu recentemente comecei a estudar a Bíblia de fato, porque até então eu não entendia, por mais que eu lia, eu não entendia o que estava escrito ali, e eu busquei uma forma, dentro do princípio 80-20, de ter mais resultados lendo a Bíblia, e aí eu utilizei alguns prompts que me deram a possibilidade de estudar a Bíblia com inteligência artificial. E isso facilita muito porque ele me dá o conceito do que a palavra está dizendo e como eu posso aplicar nos dias atuais. Então, se você também tiver interesse, por exemplo, de ter esse material, eu vou deixar aqui embaixo dessa aula o link para que você possa, de forma gratuita, entrar nesse material que eu estou desenvolvendo, que é um journal junto com a Bíblia. Então, diariamente, uma palavra, um capítulo que você quer de um determinado livro e você aplica para os dias atuais através de um journaling, praticando a escrita. Isso é o que tem me ajudado muito a ter mais clareza e principalmente mais fé, que é o que a gente precisa ter quando a gente está no mercado digital, né? E de fato utilizar todos esses conhecimentos numa espiritualidade mais aplicada, que é desenvolver uma vida espiritual com fortaleza, com propósito, com equilíbrio e direção. Mais do que uma prática religiosa, trata de você utilizar a sua espiritualidade como fonte de clareza para você poder enfrentar os desafios que você vai ter ao longo da sua jornada. E também criar uma vida com muito mais significado. E aí, depois a gente entra para os princípios da liberdade. O primeiro princípio que eu coloquei é o minimalismo, que é a prática de eliminar excessos para concentrar no tempo, na energia e nos recursos essenciais daquilo que realmente importa. Quanto menos distrações e desperdícios, maior a capacidade de focar nos resultados que você quer. Quando a gente fala de minimalismo, a gente não está falando só de você ser uma pessoa com menos roupa no seu guarda-roupa, ou no meu caso, uma pessoa que viaja apenas com uma mochila nas costas e nada mais. A gente está falando de você eliminar excessos da sua vida. E esses excessos vêm desde coisas materiais. Há pessoas, infelizmente há pessoas. Eu, no longo do meu caminho, fui eliminando várias pessoas que não me deixavam crescer. E isso dói. É um momento difícil, mas às vezes é uma decisão difícil que você precisa tomar. Mas, Monique, quando essas pessoas que nos deixam para baixo são os nossos parentes, então você precisa aprender a dar limites. A escutar o que essas pessoas estão dizendo e a filtrar aquilo que realmente faz sentido para você e o que faz sentido você descartar. Porque lembra que eu falei para você, se você começa a entender como as pessoas são, você começa a entender que muitas vezes as frustrações delas ou as dicas construtivas que eles nos dão
não são sobre nós, mais dizem respeito ao que elas pensam do que sobre as suas atitudes. Então, também faz parte desse princípio, é você eliminar excesso, elimina tudo aquilo que não faz sentido para você crescer rumo à vida de prosperidade que você quer. A arquitetura da liberdade. E aqui é muito importante, porque, resumidamente, quando a gente começa uma faculdade, geralmente a gente não para pensar o que que eu quero da minha vida. Por isso eu disse que lá no começo que é importante você definir o que que é prosperidade para você. E a gente não faz isso, porque ninguém nos ensina a fazer isso. Então, eu entrei numa faculdade de moda simplesmente porque eu gostava de moda. Só que eu não parei para pensar, moda realmente vai me levar para a vida que eu quero? E eu fui entendendo isso que não ao longo do caminho. Então, quando a gente entende o que que a gente quer da nossa vida, fica mais fácil a gente construir um negócio que tem a ver com a vida que a gente quer levar. Porque senão, de alguma forma ou de outra, o universo ele cobra. A nossa energia desgasta, a gente se sente cansado, a gente se sente muitas vezes trabalhando muito sem os resultados que a gente quer, justamente porque a gente não parou para arquitetar o futuro que a gente almeja. Então, isso aqui é importante vocês estudarem. Depois, um outro conhecimento é a antifragilidade, que é a capacidade de você crescer diante das dificuldades. Quantas vezes a gente não desiste quando começa a se deparar com as primeiras dificuldades? E no digital, você não vai ter uma, duas ou três dificuldades, você vai ter várias, porque a partir do momento que você desenvolve um conhecimento, que você começa a crescer, você vai deparar com outras dificuldades ou com outros conhecimentos que você vai entender que precisa adquirir. E assim é com outros negócios também. Mas no digital as coisas são mais rápidas, né? Elas giram de forma mais rápida. Então, às vezes é onde a gente tem aquela ideia de que a gente precisa aprender e que cada hora, cada momento que a gente cresce, a gente tem uma dificuldade, tem outra e que as dificuldades nunca acabam. Então, você estudar sobre antifragilidade, que é a capacidade de você criar resiliência, de crescer mesmo em cima das dificuldades e enxergar as dificuldades de outro ponto, em vez de enxergar como dificuldade, mas de enxergar como uma possibilidade de você crescer, muda completamente o seu jogo. E aí é onde você começa a transformar os desafios em oportunidades de evolução. Independência financeira, que é você construir fontes de renda e de patrimônio suficientes para que as suas escolhas não dependam exclusivamente do seu tempo e do seu trabalho. Ou seja, hoje você pode começar vendendo o seu tempo, mas que amanhã você consiga construir formas de cada vez mais liberar o seu tempo e depender de outras fontes de patrimônio. Aí entra a importância de saber investir em ativos, enfim, de multiplicar o seu dinheiro, porque o objetivo é, à medida que você multiplica o seu dinheiro, automaticamente você consegue aumentar o seu nível de liberdade e também de decisão ao longo da sua vida. Depois, construção de sistemas de alavancagem. Consiste em criar processos que continuam gerando resultados, mesmo quando você não está trabalhando diretamente. Aquilo que eu disse, o digital hoje, ele te permite com que você ganhe dinheiro dormindo, que é muitas vezes o que grandes players aí prometem. Isso é possível? Sim, é possível. Só que isso só é possível quando você cria um sistema que te possibilita multiplicar o seu tempo, a sua produtividade e a sua capacidade de crescer, sem com que você tenha que estar 100% ali presente. Princípios da nova economia. Economia criativa, é um modelo econômico baseado na criação de valor por meio de conhecimento, da criatividade e da prosperidade intelectual. Ou seja, a economia criativa é uma das que mais crescem no mercado hoje em dia, e quando você aprende a vender o seu conhecimento e a transformar ele num ativo, você começa a ter mais resultados. Então, entender como funciona essa economia, ela é importantíssimo para quem quer trabalhar com marketing digital. Marca pessoal, porque como eu já disse para vocês, na aula 2, marca pessoal é importante para que você aprenda a melhorar a percepção que as pessoas têm sobre você, desde a forma como você comunica, da forma como você se veste, da forma como você se apresenta. E aqui a gente não está falando simplesmente de estar bem vestida ou não, mas é um conjunto de percepções que a pessoa tem para decidir se ela compra de você ou não. A gente não poderia deixar de falar sobre inteligência artificial. Hoje, o uso de IAs, de um modo geral, é algo que vai potencializar os seus resultados e, mais que nada, aumentar a sua produtividade. Porque o que a inteligência artificial faz, muitas vezes você, sem utilizá-la, demora meses, capaz que anos. Com a inteligência artificial, isso reduz drasticamente o seu tempo. E o tempo todo a gente está falando de reduzir o seu tempo para criar mais resultado. Lembra do princípio 80-20?
Então, inteligência artificial é sim algo que você precisa aprender, mas não são todas as inteligências artificiais, são aquelas que realmente são focadas para aquilo que você realmente deseja de resultado. Construção de ativos, transformar o conhecimento em um ativo. Se eu tenho um conhecimento guardado ali na minha cabeça, por que não transformar em uma fonte de renda? Então, aqui entra toda essa questão de você criar produtos digitais, o conhecimento que você precisa ter para criar conteúdo, marcas, um sistema de um modo geral que funcione sem que você esteja presente. E a alavancagem é utilizar recursos como tecnologia, mídia, equipes ou ativos digitais para gerar resultados muito maiores do que seria possível apenas com seu esforço individual. Aqui a gente pode colocar como exemplo um canal no YouTube, um podcast, um Instagram, ou seja, é um ativo que você já vende seu conhecimento. Agora, como potencializar isso? Criando novos canais de venda, alavancando esse conhecimento que já existe em diferentes plataformas. E, por último, são os princípios da execução. Aí entra a questão do princípio 80-20, que a gente já falou. 20% dos seus resultados virão de 20% dos seus esforços, desde que você utilize sistemas que permitam com que você tenha menos esforço e mais resultado. Pensamento sistêmico. E aqui é onde a gente começa a juntar toda a ideia desses conhecimentos, que é a capacidade de você enxergar elementos diferentes e como eles se conectam entre si, ou seja, como esses conhecimentos conectados podem realmente ajudar você a ter a vida que você quer e os resultados que você deseja. Tomada de decisão humana. Estuda como as pessoas escolhem entre diferentes alternativas e quais fatores influenciam essas escolhas. Esse conhecimento está muito ligado com a forma como as pessoas pensam. Se você começa a entender como as pessoas ou o seu público toma decisões e baseado em quê, você consegue, através de estratégias de comunicação, de produtos, em tudo, diminuir as restrições que ela tem para comprar de você. Então é importante você entender como as pessoas tomam decisões, para você entender como você toma a sua decisão e mais que nada para você entender como o seu público vai tomar decisões para comprar ou não de você. Economia dos criadores. Aqui está muito ligado com a economia criativa. Enquanto a economia criativa, você vai entender como funciona o mercado, e aqui mostra como especialistas podem construir negócios digitais sem depender de grandes estruturas ou empresas. E aqui, como transformar o seu conhecimento em um ativo financeiro é o processo realmente de organizar as suas experiências e o seu conhecimento para que ele se torne um produto capaz de ser vendido. E aí, em vez de você vender a sua hora, você passa a construir um patrimônio intelectual. E comunicação persuasiva, que é a capacidade de transmitir ideias de forma clara, gerar conexão e influenciar de maneira ética as pessoas. Então, uma boa comunicação, ela sempre vai aumentar a sua autoridade, fortalecer a sua marca e facilita em qualquer processo de venda. Então, se você estuda esses conhecimentos de forma separada, eles são apenas mais uma informação que você está colocando para sua cabeça. Mas quando eles estão conectados, você muda completamente a forma de agir e construir uma vida com mais liberdade, que gera mais dinheiro, tomar melhores decisões e construir um negócio que não dependa exclusivamente do seu tempo para crescer. E é justamente por isso que um negócio digital, ele não cresce apenas com marketing digital, porque ele nasce entre a combinação de mentalidade, de comportamento, de comunicação, de estratégia e de execução. E as ferramentas de marketing vêm depois. E é exatamente por não enxergar esse ecossistema que a maioria dos profissionais, quando tentam vir para o digital, falham ou outros profissionais que não estão no mercado digital, mas que trabalham muito, estudam durante anos, consomem muito conteúdo, mas não conseguem construir a vida que realmente desejam. Então, na próxima aula, eu vou te mostrar como transformar todos esses princípios que eu te ensinei agora em um sistema simples de execução e vou te explicar também porque, mesmo sabendo de tudo isso, ainda tem gente que continua travada na hora de colocar o seu conhecimento para vender. Bom, se você chegou até aqui, provavelmente você já percebeu duas coisas. A primeira é que vender o seu conhecimento é um dos modelos de negócio mais acessíveis para quem quer construir uma vida com mais liberdade. E o segundo, que o negócio digital ele não depende apenas de conhecimentos de marketing. Ele é formado por diversos princípios que, quando trabalham juntos, geram realmente os resultados de crescimento que você realmente deseja. Só que daí você pode me perguntar,
Ok, Monique, isso faz sentido, mas por que que tantas pessoas ainda continuam travando na hora de aprender no digital, mesmo tendo todos esses conhecimentos? E a resposta, ela é simples, porque pior do que você ter pouco conhecimento é ter conhecimento demais e não saber o que fazer com eles. Então, a maioria das pessoas, elas fracassam porque vivem acumulando informação. Você compra mais um curso, sente que ainda não está pronto ou que não aprendeu todas as estratégias, aí você descobre mais uma ferramenta e acredita que ainda não está pronta para começar, e aí você busca mais um conhecimento e você entra nesse ciclo infinito e acumulando conhecimento sem execução. E quando você acumula conhecimento, você fica mais confusa. Você sente que sempre vai precisar aprender mais um pouco para poder começar. Aí você aprende mais, fica ainda mais confusa, mais perdida e conclui que ainda não está pronta. O problema é que o excesso de conhecimento gera excesso de decisões e quando tudo parece importante, nada vira prioridade. Você começa com uma estratégia, logo depois encontra outra que parece melhor, muda o seu posicionamento, muda o seu produto, muda o conteúdo, ajusta a comunicação, pensa em tráfego, troca tudo novamente e no final do dia você sente que trabalhou muito e continua exatamente no mesmo lugar. Alguém já teve essa sensação? E isso acontece, gente, porque conhecimento desorganizado gera confusão e um cérebro sobrecarregado toma menos decisões. A gente já falou isso sobre fadiga de decisão. Então, quanto mais decisões você precisa tomar sozinha, maior é a tendência de você procrastinar. E a procrastinação quase nunca acontece por preguiça. Ela acontece porque o cérebro simplesmente não consegue decidir qual que é o próximo passo. E é nesse momento que muitas pessoas começam a acreditar que o problema é delas. Pensam que não nasceram para empreender ou que talvez o digital não funcione para elas. Só que o problema, eu vou repetir de novo, não é falta de conhecimento. O problema sempre foi o excesso de decisão que o conhecimento causa. Quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidades. E quanto mais possibilidades, mais confusa você fica para tomar uma direção clara. Quando eu percebi que esse ciclo também estava acontecendo comigo, eu parei de ficar buscando mais um conhecimento e comecei de fato a organizar o conhecimento que eu já tinha na minha cabeça. Então, o meu objetivo ele deixou de ser aprender mais e passou a ser organizar o que eu já sabia. Organizar as informações confusas dentro da minha cabeça para que elas me dessem mais clareza sobre as decisões que eu deveria tomar para o meu negócio digital realmente começar a ter resultado. E é nesse exato momento que nasce o Prompts que Vendem. Porque o PQV, ele não é apenas um conjunto de prompts, ele é um sistema que opera via inteligência artificial, porque ele organiza o seu conhecimento e transforma em decisões claras, execução constante e um negócio digital estruturado. Enquanto o mercado digital, ele te vende ferramentas separadas como marketing, copy, conteúdo, inteligência artificial, posicionamento, tráfego, o PQV organiza tudo isso em uma única estrutura simples. Então, na prática, você não precisa decidir o tempo todo qual deve ser o seu próximo passo, porque o sistema ele já conduz essa sequência de decisões. E ele funciona em 4 fases. Eu vou te explicar aqui no PowerPoint. Aqui as fases formam o método MOVE, que começa pelo método, pela sua oferta, validação e escala. Dentro da parte do método, você vai organizar o seu conhecimento, a sua metodologia, a sua persona e posicionar o seu negócio. Depois a gente vem para a oferta, que é transformar o seu conhecimento em um produto digital estruturado e que as pessoas realmente querem comprar. E depois vem a parte da validação. Antes de você investir dinheiro para crescer, você precisa primeiro descobrir se a sua comunicação realmente funciona. E como que eu descubro? A partir do momento que, de forma orgânica, eu já consigo fazer as minhas primeiras vendas através de um conteúdo que chamou a atenção, de uma linha editorial bem amarradinha, de uma comunicação que realmente foca nas dores e os desejos da sua audiência. Por isso, o sistema ele vai criar estratégia de conteúdo, ele vai organizar a sua linha editorial, ele vai te gerar ideias de roteiro e te ajudar a melhorar essa comunicação, para te trazer realmente as suas primeiras vendas. E só depois você parte para a escala. A escala não significa fazer coisas diferentes para você crescer, significa repetir aquilo que você já fez e deu certo. E aí é onde a grande maioria dos profissionais erram, porque acham que escala é, de repente, partir para um tráfego pago, ou usar estratégias mirabolantes no mercado que os próprios profissionais do mercado te vendem e na verdade não tem a ver com isso.
tem a ver com que você repetir aquilo que já deu certo. Se para você deu certo botar um conteúdo, colocar uma chamadinha de ação para a pessoa comentar algo, ela recebe um material seu no direct e compra, é essa estratégia de escala que você vai utilizar nesse momento. Se você utilizou uma estratégia de aulas ao vivo e depois dessas aulas você oferece o seu produto, se deu certo, é isso que você vai continuar repetindo. Então não tem muito milagre, é você entender que tipo de negócio que você quer construir e utilizar as estratégias certas. E uma vez que deu certo, começou a sair as primeiras vendas, aí sim você parte para a escala, que é repetir aquilo com maior intensidade. Claro que a escala também você pode colocar tráfego pago, mas o tráfego pago não é uma obrigatoriedade. Ela faz parte de uma das estratégias. Percebe a diferença de como isso reduz completamente a quantidade de decisões que você precisa tomar? Então, em vez de você tentar resolver tudo ao mesmo tempo, você segue uma sequência lógica, que é método, oferta, validação e escala. Cada fase vai te preparar para a próxima fase e isso impede que você fique pulando etapas, misture estratégias, invista dinheiro antes de validar a sua comunicação ou tente escalar um negócio que ainda não está pronto. Às vezes as pessoas pensam, eu vou colocar mais dinheiro e vai me trazer mais resultados. E na verdade não, se você não tiver com o seu método alinhado, a sua comunicação, não souber para quem você fala, você pode colocar o quanto de dinheiro que você quiser. Não vai te dar resultado. E eu te falo isso porque eu fiz exatamente isso, errando que eu fui aprendendo. Então, na prática, o PQV ele elimina tudo aquilo que mais trava quem quer começar a empreender online, que é a confusão por falta de clareza. Porque você deixa de depender da sua memória, da sua motivação ou da próxima estratégia da internet e passa a operar em um sistema guiado. E essa é a maior diferença do PQV e outros produtos digitais. O PQV ele não foi criado para te ensinar teoria, tanto que quase não existe aulas teóricas no PQV. Ele foi criado para organizar todas as decisões que você precisa ter para transformar o seu conhecimento em um negócio digital estruturado. Você não vai precisar adquirir mais um conhecimento, você só precisa organizar o conhecimento que você já tem. Você vai jogar o conhecimento que você já tem no sistema. O sistema, através de uma inteligência artificial, vai entender o que passa na sua cabeça, vai te dar opções e através dessas opções você vai dizer, é isso que eu quero. E a partir do momento que você dizer, é isso que eu quero, ele começa a mapear o seu método, a sua oferta, ele te ajuda a fazer as primeiras validações e depois ele te dá estratégias para você escalar. Então, no final das contas, você não precisa de mais conhecimento, você precisa organizar o conhecimento que você já tem. Porque a confusão ela gera um cansaço tanto em você quanto a pessoa que entra em contato com os seus produtos, assim como a clareza gera confiança em você e também nas pessoas que entram em contato com os seus produtos. E a clareza facilita a venda. No final, profissionais inteligentes só não vendem online quando não conseguem explicar com clareza o que fazem. E as pessoas compram não daquelas pessoas mais inteligentes, elas compram daquelas que de fato conseguem explicar com mais facilidade o que vendem. E aí isso explica profissionais que muitas vezes estão na mesma área que você, não são tão competentes quanto você é, mas na verdade estão ganhando muito mais dinheiro do que você. E você, com toda a sua inteligência, com todo o seu conhecimento, não consegue sair do lugar, porque de fato vende mais aquele que explica melhor o que vende. Entendido isso, agora a decisão está nas suas mãos e a escolha é sua. Você pode fechar essa página e continuar consumindo conteúdos, cursos de forma separada, tentando descobrir sozinho como conectar todas essas peças e tá tudo bem de verdade. Ou pode escolher seguir um caminho muito mais simples, um caminho em que cada decisão já faz parte de uma estrutura pensada para transformar o seu conhecimento em vendas. Então, se vender o seu conhecimento é o tipo de modelo de negócio que você quer construir e que faz sentido para você, basta você clicar no botão abaixo e adquirir o sistema Prompts que Vendem e eu te vejo no próximo lado para a gente realmente começar a utilizar o seu sistema e destravar toda essa confusão de conhecimento que está aí na sua cabeça. Lembra que eu te falei, não são os profissionais mais inteligentes ou os que trabalham mais que realmente têm os resultados, mas são aqueles profissionais mais inteligentes que trabalham o necessário para construir a vida que querem por meio de um sistema que é inteligente e que facilita as suas decisões, as decisões que você precisa tomar no seu dia a dia para vender online, ok? Então, um grande beijo, eu espero que eu te veja aí do outro lado.